Olá amigos do canal, eu sou o Marcos André e nesse vídeo eu quero apresentar um estudo cronológico dos últimos passos de Jesus antes da sua morte e ressurreição. Esses passos eles são importantes para que a gente possa ver o cumprimento profético que aponta para Jesus como Cordeiro Pascal. Geralmente nós relacionamos Jesus com o Cordeiro Pascal simplesmente pelo fato de que ele morreu exatamente no momento em que o Cordeiro deveria morrer. Mas quando nós estudamos mais detalhadamente o rito da Páscoa e estudamos os últimos passos de Jesus, nós vemos que Jesus cumpriu muito mais do que morrer no local, no momento em que ele deveria morrer. Ele, na verdade, ele cumpre todo o rito da Páscoa. A Páscoa ela aparece lá no capítulo 12 de Êxodo, e ali nós encontramos o próprio Deus instituindo, verso 1 do capítulo 12, é o próprio Deus que institui. Ele diz: esse mês vos será o principal, será o primeiro mês. Aqui está o mês de Nissan, é o mês que abre o calendário eclesiástico, o calendário religioso do povo israelita. Verso 3: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Então o cordeiro ele morria no dia 14 de Nissan, como nós podemos ver aqui no texto, nós vamos ver daqui a pouquinho. No verso 6 ele diz assim: guardareis até o 14º dia desse mês. Mas ele, na verdade, ele era separado no dia 10. Por que ele era separado no dia 10? Verso 5 responde: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um bode ou um cabrito, de 1 ano. Então o que acontece? O cordeiro ele era separado no dia 10 para que ele fosse analisado, para ver se ele não era cego, para ver se ele não tinha uma perninha torta, para ver se ele não estava com algum ferimento. Ele deveria ser um cordeiro completamente são completamente sem nenhum tipo de defeito, sem uma perninha torta, nada disso. Ele tinha que ser perfeito porque ele representava Jesus, que morre sem nenhum pecado, sem nenhuma culpa. Então isso é muito importante para que a gente possa compreender. No verso 8 diz que eles deveriam comer com pães sem fermentos e com ervas amargas. Essas ervas amargas elas tinham uma função de lembrar do tempo que eles sofreram as amarguras do Egito, Eles passaram pelas amarguras da escravidão no Egito e tinha um conteúdo também que pode ser dito como missionário. Por quê? Aqui no verso 26 do capítulo 12, diz assim: quando vossos filhos vos perguntarem que rito é esse? Por que eles perguntavam? Por que as crianças perguntavam? Porque estava dando erva amarga para ele comer, óbvio. Hoje nós damos chocolates e a criança come, não vai perguntar por que está comendo chocolate, ela pega e come. Agora, se você dá alguma coisa amarga, a criança pergunta. Aí ele diz assim: quando vos perguntarem que rito é esse, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então todo o povo se inclinou e adorou. Aqui está dizendo que ele era para lembrar do rito da Páscoa. A palavra Páscoa, no original, quer dizer passar por cima. Então quer dizer que o anjo do Senhor, que veio para matar os primogênitos, ele veio e matou todos os primogênitos de toda a casa que não estava com o sangue do cordeiro. E nas casas que tinham o sangue do cordeiro, ele passava por cima, e por isso que é o nome Páscoa. Aqui, no verso 8, nós vemos que deveria comer com pães ázimos, ou seja, pães sem fermentos, e com ervas amargas. Esses pães sem fermentos, eles eram separados para que fossem comidos no dia 15, que era um dia depois da morte do cordeiro. Esse pão sem fermento, ele tem um simbolismo para o judeu, e isso está no livro de Êxodo e no livro de Deuteronômio também, que é para que eles se lembrassem de que eles saíram tão rápido do Egito que o pão não teve tempo de fermentar. Eles saíram do Egito tão rapidamente que o pão não fermentou. Então eles comeram um pão sem fermentar. O fermento ele demora um processo de tempo e eles não tiveram tempo. Eles também deveriam comer o pão, o cordeiro e as ervas amargas com as sandálias nos pés, com um bordão, como se fosse uma muleta, ou uma bengala,
e com os lombos cingidos. O que é o lombo cingido? É porque quando a roupa que eles usavam lá era como se fosse uma saia longa de uma mulher. É uma mulher que corre com uma saia longa, ela sabe que ela pode pisar na saia e tropeçar e cair. Então eles, quando precisavam correr atrás de um gado, ou precisavam correr de algum inimigo, alguma coisa assim, eles puxavam esse negócio um pouco para cima e amarravam na altura da cintura para que eles tivessem as pernas livres. Então, quando eles comiam com os sapatos calçados, com os lombos cingidos, ou seja, com isso amarrado e com uma bengala na mão, era como se eles estivessem preparados para sair correndo. Então, lembrando também da velocidade com que eles saíram do Egito. Eles saíram muito rapidamente do Egito. Então, os calçados no pé para correr e não machucar, porque as estradas não eram tão boas, né? Como nós temos hoje, era tudo cheio de pedra, e a bengala também para auxiliar nisso aí, nessa corrida. E eles comiam o sacrifício do cordeiro junto com pães sem fermentos. Aí isso acontecia, como a gente pode ver no verso 18, desde o dia 14 do primeiro dia do mês, à tarde, ou seja, quando anoitecia, no dia 14, eles deveriam comer pães asmos, pães sem fermentos. Então, ao pôr do sol do dia 14, que já era o dia 15, né? Eles começavam então a comer os pães sem fermentos, não podia ter fermentos na casa deles, até o dia 21. Essa festa já era uma outra festa, é chamada da festa dos pães ázimos, que acontecia junto. Nós chamamos tudo de Páscoa, mas na verdade acontece tudo junto. Inclusive, foi esse pão, o pão sem fermento, com o vinho também, sem ser fermentado, porque eles não podiam comer nada fermentado nesse dia, que Jesus transformou no que nós chamamos hoje de ceia do Senhor, de Santa Ceia. Por quê? Porque não tem carne na nossa Santa Ceia. Então o cordeiro ele foi ignorado, foi o pão e o vinho que Jesus Cristo transformou na Santa Ceia. Além da festa da Páscoa e da festa dos pães ázimos, se nós formos lá em Levítico no capítulo 23, nós vamos ver que nesse mesmo dia tinha uma outra festa, ou nesse mesmo momento, né, tinha uma outra festa também. Levítico 23, a partir do verso 9, fala de uma outra festa. Disse mais o Senhor, fala aos filhos de Israel e diz: quando entrares na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias das vossas messes, e moverá o molho perante o Senhor para que seja aceito. No dia imediato ao sábado, o sacerdote moverá, no dia em que moverdes. Como é que funciona essa outra festa, essa terceira festa? Essa terceira era assim: eles, ao irem para Israel para poder fazer o rito de matar o cordeiro e comer o cordeiro com os pães sem fermentos, antes de ir, eles iam na sua lavoura e cortavam alguns feixes dos primeiros frutos, aquilo que estava começando. Esse era o período do início da colheita. Então os primeiros frutos, os primeiros grãos que estavam saindo ali na lavoura, eles iam lá e cortavam, faziam os molhos e levavam para Jerusalém. Aí aqui está dizendo que no dia imediato ao sábado, ou seja, no primeiro dia da semana, né, passava o sábado, aí no dia primeiro da semana, eles iam à frente do santuário e sacudiam esses molhos. Eles balançavam esses molhos na frente do santuário, como uma forma de agradecer ao Senhor pelo início da colheita, porque dali eles iam voltar para casa para poder começar a colher. Depois dessa festa, eles voltavam para casa para poder colher, para poder comer com a família. Então isso era muito importante, era um rito muito importante, que eles precisavam apresentar as primícias ao Senhor primeiro para depois comer. Então eles tinham 3 festas que aconteciam ali, que nós vamos ver como isso se cumpre em Jesus. Primeiro, a festa da Páscoa, que era separar o cordeiro no dia 10, analisar o cordeiro para ver se ele não tinha defeito, e depois eles comiam esse cordeiro com os pães sem fermentos e com ervas amargas. Aí depois eles levavam esses feixes, né, no sábado após o sacrifício, né, após o dia 14, no sábado após a Páscoa, eles pegavam esses feixes e iam para frente do santuário, do templo, para poder sacudir, para agradecer ao Senhor. Agora nós vamos lá para o livro de João,
para o Evangelho de João, no capítulo 12, para que a gente possa fazer essa organização cronológica conforme eu falei que a gente iria fazer. João capítulo 12, ele dá uma referência de tempo para que a gente possa dar início ao estudo cronológico. Verso 12, capítulo 12, verso 1. 6 dias antes da Páscoa, foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ou seja, Jesus chegou em Betânia no dia 8 de Nissan, 6 dias antes da Páscoa, porque a Páscoa é no dia 14, 6 dias antes da Páscoa ele chegou no dia 14 de Nissan. Aí aqui ele é ungido, né? Aquela história do perfume, do nardo, ela passa em Jesus e tal, tem algumas histórias aqui. E no verso 12 do capítulo 12 diz assim: no dia seguinte, numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, que é o Rei de Israel. Esse aqui é o que os católicos chamam de Domingo de Ramos, que acontece no dia 9 de Nissan. Aconteceu aqui no dia 9 de Nissan. Na festa dos católicos, eles sempre comemoram isso no domingo antes da Páscoa. Então, um domingo que é uma semana antes da Páscoa, eles fazem esse rito, né, de enfeitarem as casas com ramos, eles forram lá à frente da igreja, alguma rua com ramos, para lembrar isso aqui, porque quando Jesus estava entrando em Jerusalém, eles forraram com roupas, né, e também com ramos para que Jesus passasse. Se nós formos no Evangelho de Mateus, nós vamos entender que Jesus, um dia antes, Jesus mandou seus discípulos à frente para pegar um jumentinho e preparar um local para que eles fizessem a ceia da Páscoa, para que eles comemorassem a Páscoa. Por que Jesus faz isso? Lá diz que é porque ele já sabia que haveria de morrer. Então Jesus comemora a Páscoa dele antecipadamente. Ele comemora a sua Páscoa, então, nesse mesmo dia, no domingo, dia 9 de Nissan. Aí nós encontramos aqui no capítulo 13, né, Jesus fazendo o rito do lava-pés, ele lavando os pés dos discípulos, que é o que ele fez isso no momento da Páscoa, né, no momento que eles estavam comendo a ceia, né. Aí Jesus fala algumas coisas aqui, dá alguns ensinamentos. Capítulo 14, Jesus promete que vai para o Pai, mas que volta, né? A promessa da vinda de Jesus. Capítulo 15, ele diz que eles devem permanecer nele. Capítulo 16, a promessa do Espírito Santo. É muito longo o texto, mas tudo acontece nesse mesmo dia. Tudo acontece no dia 9, que Jesus entra em Jerusalém, e na noite do dia 9. Né? Já dia 10, depois do pôr do sol, mas nesse mesmo período. Capítulo 17, Jesus faz a oração sacerdotal, ora pelos discípulos, ora por nós também, no verso 20, né? Nos inclui nessa oração. Aí no capítulo 18, verso 1, tendo dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro, em Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Quando que isso acontece? Entre o dia 9 e o dia 10. No dia 10, o que deveria acontecer? O cordeiro deveria ser separado para a análise. Então, Jesus entra na casa de Lázaro dia 8, dia 9 entra em Jerusalém, e dia 10 ele já está preparado para ser separado. Aqui no capítulo 18, quando ele vai para o jardim, aí nós já lemos na continuidade que ele foi preso. Ele foi preso e foi levado para ser interrogado primeiramente por Anás, depois por Caifás e depois por Pilatos. Aí nós encontramos aqui então Jesus sendo interrogado e por essas pessoas como um cordeiro que estava sendo analisado, como um cordeiro que era sondado para ver se tinha algum defeito. Quando nós damos continuidade aqui ao texto, né, nós vemos que no verso 38 do capítulo 18, diz assim: perguntou-lhe Pilatos, o que é a verdade? Tendo dito isso, voltou-se para os judeus e disse: eu não acho nele crime algum. Ou seja, ele foi analisado por Anás,
por Caifás e agora por Pilatos, e Pilatos declara que o cordeiro é perfeito, o cordeiro não tem defeito. E aí depois disso aqui, ele é levado para o sacrifício. Agora, para que a gente dê continuidade, só para a gente relembrar da festa lá, agora nós vamos para Mateus no capítulo 27, enquanto eu encontro aqui, já encontrei aqui, mas no Mateus no capítulo 27 nós vamos ver outra parte dessa festa, né? Quando Jesus morre, deixa eu só fazer uma recapitulação. Dia 10, o cordeiro deveria ser separado. Dia 10, Jesus foi separado para ser interrogado, né? O cordeiro era analisado, Jesus também estava sendo analisado. No dia... Aí Jesus continua sendo analisado, né? Até na sexta-feira. Ele era levado de um lugar para o outro, né? Foi interrogado à noite, foi levado de um lugar para outro, foi levado... foram empurrando, né, Jesus de um lugar para outro. Então, finalmente, ele é crucificado no dia 14 de Nissan. Então, ao ser levado para o sacrifício, para ser crucificado, né, como um cordeiro, já que ele foi analisado e visto que ele não tinha defeito algum, aí nós encontramos aqui no verso 50 do capítulo 27 de Mateus o cumprimento da morte de Jesus, o pão sem fermento, né? 50 diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se a rocha. Aí então Jesus, aqui é a morte de Jesus, né? Ele é o corpo dele sem fermento, que morreu, né? O corpo é um símbolo do pão. E o verso 52 diz assim: abriram-se os sepulcros e muitos dos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Aqui dá a impressão que eles ressuscitaram no dia que Jesus morreu, mas na verdade isso aqui é uma narrativa. A narrativa deles é diferente da nossa. Nós narramos em ordem cronológica, eles narram os acontecimentos e depois explicam. Olha, o verso 53 diz assim: e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Percebe aqui que no verso 53 diz que foi depois da ressurreição de Jesus. Aqui, o que acontece? Eles saem dos sepulcros e entram na cidade santa e aparecem a muitos. Ou seja, para onde que foram esses aqui que se ressuscitaram com a ressurreição de Jesus? Eles foram para o templo e ficaram andando na frente do templo, como os feixes da colheita que estavam sendo sacudidos na frente do templo. Esses aqui são primícias, eles são os primeiros frutos da colheita. Jesus Cristo veio aqui, ressuscitou e ressuscitou junto com ele um grupo de pessoas, e esses representam a primícia da grande colheita que Jesus vem fazer. Percebe que todo o rito da Páscoa, na verdade eram 3 festas que aconteciam no mesmo momento. Jesus cumpre todo o rito. Jesus é o cordeiro que foi separado no dia 10, ele foi analisado até o dia 14, no dia 14 ele foi crucificado, ele morreu no horário que deveria morrer. Aí depois o corpo dele sem fermento fica lá, né, exposto para que todos pudessem ver, e em seguida, na sua ressurreição, ele cumpre o rito da festa das primícias, quando sai do túmulo aqueles que representam as primícias da colheita, e eles se apresentam exatamente como os feixes se apresentavam na frente do santuário. Então isso nos mostra que Deus, ele criou esse rito para que pudéssemos ver que Jesus Cristo cumpre todos os requisitos como o Cordeiro de Deus. Nós que estamos aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus, aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, nós estamos comendo do pão sem fermento, nós estamos passando o sangue do Cordeiro na verga das nossas portas e estamos aguardando a vinda do nosso Salvador para nos resgatar, para nos colher, já que a colheita das primícias já foi feita, agora só falta Jesus Cristo voltar para, como diz lá em Apocalipse, né, passar a foice para nos levar para a eternidade, para estarmos junto com Ele. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha entendido um pouco mais sobre esse tema.
E se você gostou, eu peço que você se inscreva aqui no canal, que você dê o seu like aqui no vídeo, que você comente também comigo sobre o que você achou desse tema e que peça também outros temas para que a gente possa trazer outros assuntos assim também aqui no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.